Fala guerreira, fala guerreiro, tudo jóia? Eu sou o professor Moacir, seja bem-vindo ao canal Math Academy. Eu sou oficial aviador da Força Aérea, já fui aprovado na ESA, na SpaceX, na AFA, no ITA, sou uma ex-anta em matemática e se eu conseguir, tu também vai conseguir. Acredite, acredite. Então hoje a gente vai trocar ideia sobre o quê? A gente vai dar continuidade e esse é o último vídeo, o quinto e último vídeo da série sobre números primos. Então a gente hoje vai finalizar com, como eu já comentei, agora é uma parte já bem mais para os curiosos, ou então para quem vai prestar aí concursos militares em especial, porque é um conteúdo bem específico que costuma cair somente nesses concursos, tá bom? Então, aperte os cintos, vamos para a vinheta, daqui a pouco a gente retorna para trocar uma ideia. Até já! Retornando de vez agora, vamos lembrar, né? Vamos dar aquela curtida no canal. Se tiver dúvida, mande sua dúvida aqui, do outro lado aqui, no e-mail, ou então nos comentários aí do vídeo. Importante essa interação. Se você quiser, mande um WhatsApp para mim, fique à vontade. Estou aí à disposição para... Perdão, vou botar de novo. Estou aí à disposição para responder as dúvidas de vocês que tiverem. É importante a gente não deixar a bola de neve acumular, porque a bola de neve em matemática só serve para soterrar a gente, né? Então, dando continuidade ao que a gente já vinha conversando, hoje a gente vai bater um papo aí sobre a parte final, aí, alguns conteúdos importantes. Esse conteúdo aqui, esse primeiro logo aqui, eu reputo de grande importância acho que para todos, mas depois a partir dos outros slides aí começa a ficar bem específico. Bem, é comum a gente já ouviu, com certeza a maioria que já ouviu, se não todos, o número quadrado perfeito e talvez eu falado um pouco menos, mas o número cubo perfeito. Mais importante do que saber o que são cada um deles, é importante identificar quando você pega uma fatoração, que número é que? Aquele número é cubo perfeito? Aquele número é quadrado perfeito? Tem um indicador ali na nossa fatoração que já nos aponta para um ou para outro. O número quadrado perfeito é aquele que a raiz quadrada é o número natural. Ele tem uma raiz quadrada exata. 4 é um quadrado perfeito, porque 2 ao quadrado é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. 16 também é um quadrado perfeito, porque a raiz de 16 é 4. É um número natural. E como é que a gente identifica isso numa fatoração? Na forma fatorada, todos os expoentes encontrados são pares. Então, isso é um indicador bem na nossa cara ali. E um cubo perfeito, a gente já pode deduzir pela definição acima, que a raiz cúbica é um número inteiro. Então perceba que aqui em cima eu estou falando que é o número natural. Claro, né? Raiz quadrada só pode ser de número positivo, número natural. Mas um número cubo perfeito, a raiz cúbica é um número inteiro, ele pode ser negativo. Menos 8. Raiz cúbica de menos 8 vai ser menos 2. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, dependendo do número, se ele for negativo, ele pode ter ele vai ter como resultado um número inteiro negativo. E na forma fatorada, a gente olha lá para os expoentes dos fatores primos. Todos são múltiplos de 3. Então, teu expoente vai ser ou 3, ou 6, ou 9, e assim sucessivamente. Então, é bem claro de ver. E existem alguns números primos que recebem nomes especiais. O primeiro desse tipo de número são os primos gêmeos. Então, certamente a maioria não deve ter ouvido falar desse termo. Ele é bem pouco usado, mas quando cai em prova, derruba o candidato, né? Porque a gente não é muito comum encontrá-lo por aí. Então são os primos gêmeos. São pares de números primos que possuem uma diferença de 2. Então vamos dar exemplo. O 11 e o 13. 13 menos 11, 2. O 17 e 19. 19 menos 17, 2. Não são muitos primos, números primos gêmeos. E temos também os primos de Mersenne. Os números primos de Mersenne são da forma 2 elevado a p menos 1, sendo p um número primo. Mersenne era um monge do século XVII e ele, na busca de uma fórmula para encontrar, isso aí é comum na história da matemática, muitos matemáticos já se debruçaram na tentativa de tentar encontrar uma fórmula que gerasse todos os números primos existentes.
o que se mostrou infrutífero, porque em alguns momentos eles começam a dar certo, mas vai surgir um número que você coloca ali na variável e não vai gerar um número primo. Mas os números de Mersenne, os primos de Mersenne, eles têm uma particularidade porque ele consegue obter muitos números enormes, grandes demais. O número de Mersenne maior conhecido, ele tem 24 bilhões de algarismos. Então eles são muito bons para serem usados aonde? Com as suas aplicações na teoria dos números, na criptografia, no benchmarking de desempenho de software ou de hardware, principalmente aqueles mais parrudos que têm um desempenho bastante grande. Então, tem mais aplicações nessa área aí. Uma coisa também que pode ser solicitada aí de cair no conhecimento, pode cair em concurso, é a soma dos inversos dos divisores naturais de um número n. O que a gente aprendeu a calcular? A soma dos divisores naturais de um número n. Aqui é a soma dos inversos. Você pega cada um dos divisores e coloca como inverso. Por exemplo, divisor 2 vira 1/2. Divisor 3, 1/3. E assim vai. Então ele quer a soma de todos esses inversos. É bem específico, né? Então a gente faz como? A gente pega a soma dos divisores naturais do número e divide pelo próprio número. Essa fórmula aqui ela é bem fácil de ser visualizada, de chegar nela, bastando a gente partir da soma dos divisores naturais do número n, partindo dessa soma, e fazendo o inverso deles. Tira VMC e trabalhando você vai chegar nisso aqui. A soma dos divisores naturais do número n no numerador e o número n em si no denominador. Então vamos ao exemplo. O 300, por exemplo, que é o que a gente vem trabalhando. 300 na forma fatorada é o quê? 2 ao quadrado, 3, a gente está careca de saber esse número, 5 ao quadrado. Então como é que a gente faz? O que é a soma dos 300? Já calculamos. A soma dos divisores do número 300 dá 868. E o número n é o próprio 300. Eu pego 868 e divido por 300. Simplesinho, né? Bela chupeta. Outro. Soma dos divisores. Agora eu quero os ímpares naturais. Até ali eu obtive a soma dos divisores, soma do inverso dos divisores. Agora eu quero a soma dos divisores ímpares naturais. Lá no vídeo anterior nós calculamos a soma dos divisores naturais. Agora eu quero a soma dos divisores ímpares naturais. Como é que a gente faz aqui? Primeiro de tudo, o que é a primeira coisa que a gente pega isso aqui? Isso, fatorar. Tem que fatorar o número. Primeira coisa é essa. E a partir daí a gente pega somente os fatores primos. Lembra que aqui na frente tinha o a elevado a x mais 1 menos 1 dividido por a menos 1? Ali são os fatores em consequência do fator primo 2. A gente arranca fora o que se tiver 2. Se a fatoração só tiver número ímpar, aí é só pegar todos eles desde o a. Mas se o a é o fator 2, fator primo 2, a gente esquece ele e faz todos os demais, porque todos os demais são ímpares. Isso vai me dar a soma dos ímpares, dos divisores ímpares naturais. Para o 300, fatora, esquece o 2 e vamos somar, calcular a soma das composições ali obtidas dos fatores 3 e 1. Então, pego lá o expoente do 3, acrescenta uma unidade, menos 1 dividido, o denominador sempre vai ser o fator menos uma unidade. Faz a mesma coisa com 5, vou obter 8 meios vezes 124 quartos, que vai me resultar 124. Calculamos no vídeo 1 soma dos divisores positivos. Calculamos aqui a soma dos divisores ímpares. E se eu te perguntar, agora eu quero a soma dos divisores pares? Bem, maneira mais simples, se eu já tenho os dois primeiros, eu pego do total, subtraio os ímpares e obtenho os divisores pares. Mas eu também posso obter por intermédio de uma fórmula. Lembrando que fórmula é nossa amiga, principalmente em concurso militar. Fatoro o número
E aí aplico o seguinte. Lembra que aqui tinha a elevado a x menos 1? Aqui o x menos 1 some. Perdão, x mais 1. O mais 1 some, fica só a elevado a x. Lembra que o x mais 1, esse mais 1 do expoente, está considerando aquele fator primo elevado a zero. Se eu considero 2 elevado a zero, eu vou obter 1. Obtendo 1, qualquer coisa que eu multiplique por ele, se for ímpar, vai gerar um número ímpar. Então, na fórmula, eu excluo isso aí. E lá do lado de fora, eu multiplico pelo fator primo 2. Aqui esse A, leia-se 2, é o fator primo 2. Então, 2, obviamente, detalhe importante, obviamente, se a fatoração daquele número não tiver um fator primo 2 na sua fatoração, obviamente, ele não possui divisores pares naturais. Então, por isso que a gente, aqui nesse exemplo do n fatorado, o a necessariamente ele é 2. Se ele do 2 não aparecer, número ímpar multiplicado por número ímpar dá número ímpar. E os fatores primos ímpares, a combinação deles sempre vai gerar números ímpares. Então, aqui faz o a multiplicado por a elevado a x menos 1, a menos 1. O restante é tudo igual que a gente já viu até agora. 300 fatora o fator 2 multiplicado por 2. Repare bem aqui, ó, o expoente do 2 que está aqui embaixo, 2 ao quadrado, ele é o expoente que aparece na fatoração. Então, atento para isso. Não esquecer desse detalhe. E aí a gente faz o restante normal, como os anteriores, e eu vou obter que a soma dos divisores pares naturais do número 300 vai ser 744. Se você voltar a pegar a soma dos divisores naturais, subtrair a soma dos divisores ímpares, você vai encontrar esse valor também. Agora ele deu uma soma bem interessante. Eu quero a soma dos divisores de um número n que são múltiplos de um certo divisor k deste número. Então eu tenho lá um número grandão e eu quero a soma dos divisores, mas não de todos os divisores. Eu quero só a soma daqueles divisores que são múltiplos de um outro. A gente já aprendeu a calcular isso no vídeo anterior. Essa questão do múltiplo de outro número. Você vai relembrar aqui, você vai lembrar do que eu estou falando. Primeiro a gente fatora e depois aplica o número k multiplicado pela soma do que sobra depois que eu tiro k. Eu pego n, divido por k, e aí eu pego a soma desse resultado aqui. Vamos para o exemplo numérico que vai ficar bem claro. Soma dos divisores de 300 que são múltiplos de 15. Então eu tenho vários divisores do 300. Aí eu quero só aqueles que são múltiplos de 15. Lembra da tabuada? Quais são os múltiplos de um número? Um número, para ser múltiplo do outro, vai existir um número natural que multiplicado pelo outro vai dar esse número. Aí sim esse número é múltiplo do outro. Então vamos lá, múltiplos de 15. Primeiro eu fatoro. Aí lembra do vídeo anterior? O que a gente fez? Nesse caso aqui é o 15. O que a gente fez? A gente tira dessa fatoração 15. A gente vai tirar o 15 é 3 vezes 5. Então eu tiro 3 e tiro 5. E o que sobra vai ser essa soma que eu vou buscar. Soma de n dividido por k. Tirando 3 vezes 5, vai sobrar 2 ao quadrado. 3 saiu, 5 saiu. Sobra só um 5. 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado é isso, 4 multiplicado por 5, 20. Então eu vou pegar a soma dos divisores do número 20. Só que se eu pegar a soma dos divisores do número 20, não necessariamente serão múltiplos de 15. Como é que eu garanto o múltiplo de 15? É multiplicando por k. Aí sim eu obtenho todos os múltiplos de 15. 15 vezes a soma dos divisores do 20. Prosseguindo aqui. O n é 300, o k é 15. N dividido por k, 300 por 15 dá 20. Fatorando 2 ao quadrado. Pego 15, pego o número k, que é o meu 15.
multiplico pela soma dos divisores. Como é que a gente calcula a soma dos divisores? Com base no número fatorado. Fator primo, 2 mais 1, expoente mais 1, menos 1, dividido pelo denominador, fator primo menos 1. Mesma coisa para o 5, expoente mais 1, menos 1, fator primo menos 1. Isso aqui, esse tipo de coisa, parece uma fórmula absurda, difícil, mas você vê que não tem nada de dificuldade e um conhecimento vai se somando ao outro, por isso que não pode perder nada. Pega o conhecimento anterior, fatalmente, mais à frente você vai acabar utilizando esse mesmo conhecimento. E o resultado disso aqui vai me dar 630. Até agora foi soma, né? Vamos partir para o produto. Agora a coisa vai ficar mais quente. Vamos lá. Produto dos divisores de um número n, que são múltiplos de um certo divisor k deste número. É igual a soma, só que agora eu estou indo para o produto. Perdão. Número fatorado. E aí vou aplicar k elevado à quantidade de divisores do número que sobra depois que eu tiro k. N dividido por k. Tira da fatoração k. O número que sobra eu vou pegar a quantidade dos divisores desse número. E o produto também do número que sobra depois que eu tiro k. Então, lembra da soma? Eu garanto que ele é múltiplo quando eu multiplico pelo k. Aqui o produto é a mesma coisa. E lembra que como é que a gente calcula os divisores de um número? Vou botar até a caneta aqui para a gente escrever para relembrar. Então, a gente pega o quê? O produto vai ser n elevado à quantidade de divisores dividido por 2. Beleza? Então, esse produto vai ser aplicado aqui, ó. P é igual a N. Qual é o meu N? O N aqui no caso vai ser o que sobrou depois que eu tiro esse N dividido por K. Então, eu vou pegar esse número aqui fatorado, elevado à quantidade de divisores dele por 2. A metade dos divisores dele. Então, prosseguindo. Produto dos divisores de 300, que são múltiplos de 15. Primeira coisa, fatora o número 300. Quem é o meu N? 300. Quem é o meu K? 300, que são múltiplos de 15. Divisores de 300 são múltiplos de 15. Então, meu K é o múltiplo para o qual eu estou apontando. Múltiplo de 15. K é o 15. 300 dividido por 15, eu vou obter o meu N dividido por K. A gente já sabe que é 20. Então, 2 ao quadrado vezes 5. O que eu faço depois? Vou pegar a quantidade desses divisores. A gente já aprendeu a calcular a quantidade de divisores, que é o produto dos expoentes de cada fator primo adicionado de uma unidade. 2 mais 1, que é o 2, é o expoente do 2. 2 mais 1, vezes o expoente do 1 mais 1. Expoente do 5, que é 1, adicionado de uma unidade. Sim, 1 mais 1. Fazendo aquela conta ali, 3 vezes 2 dá 6. Aí eu vou pegar agora, aplicar direto na fórmula ali. O 15 vai ser o meu K, ou o K é o meu 15, aplico lá. Quantidade de N dividido por K, quantidade de divisores de 20, a gente já sabe, já calculou, é 6. E o produto, eu vou fazer o produto do número 20 elevado à quantidade de divisores dividido por 2. 20 elevado a 3. Então, o produto dos 20 é 20 elevado a 3, que pode ser fatorado 2 ao quadrado vezes 5, tudo isso elevado ao cubo. Depois, 15 elevado à quantidade de divisores do 20, que é 6, vezes, aqui eu já apliquei a distributiva, vezes 2 à sexta vezes 5 ao cubo. E vai dar 5 ao cubo vezes 30 elevado a 6. Esse 30 elevado a 6 ainda pode ser arrumado em 2 vezes 3 vezes 5. Porque 30 não é 2 vezes 15? 15 não é 3 vezes 5? Então 2, 3, 5. Tudo isso elevado a sexta, aplica distributivo e arruma. Mas a gente vai deixar assim mesmo. Seguinte, agora é uma função chamada feed Euler, que ela é muito importante para a gente descobrir
é a relação, a quantidade de divisores ímpares, quantidade de divisores primos em comum com um certo número lá na frente. Então eu pego esse número, pego todos os divisores, todos os primos entre si com ele, que são menores do que ele. Quantos são esses números primos entre si com um n? Essa é a tal da função phi de Euler. Primeiro a gente fatora, e depois o que é que a gente faz? A gente pega o número n e vai tirando, isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tirando, imagine que você fez ali o crivo de Eratóstenes, pegou todos os números primos ali que são primos que são fatores primos, e a gente pega cada um deles que não são primos entre si com o número que você está buscando, que é o n. Então a gente pega o n, multiplica pelo 1 menos o inverso de cada um dos fatores primos. O n multiplicado, e aí é um produtão, produto de 1 menos o inverso de cada fator primo. Menos 1 sobre A, multiplica 1 menos 1 sobre B, multiplica 1 menos 1 sobre C, e assim sucessivamente para todos os fatores primos que aparecerem na fatoração. Quero os números inteiros positivos, primos relativos. Primo relativo é sinônimo de primo entre si. Primo relativo com 300 e que são menores do que o 300. Primeira coisa de tudo, fatorar o número. Fatore 300. 300 fatorado a gente já sabe, está careca de saber. Então a gente vai pegar 300 multiplicado por 1 menos o inverso do primeiro fator primo, que é 2. 1 menos o inverso do segundo fator primo, que é 3. 1 menos o inverso do terceiro fator primo, que é 5. 300 multiplicado por 1 meio, multiplicado por 2 terços, multiplicado por 4 quintos, que vai dar 80. E agora eu quero a soma. Qual é a soma? Vou pegar a soma dos números inteiros. Sabe esses números que a gente viu a quantidade deles agora? Então eu quero a soma de todos eles. Eu não sei quais são, mas existe uma maneira de obter, que é a soma do phi de Euler. A gente pega todos esses primos existentes, que são primos entre si com o número n, e eu quero a soma de todos eles. Primeiro fatorar, e eu vou aplicar a soma do phi de Euler, que é o número n multiplicado pela função phi de Euler dividido por 2. Função phi de Euler a gente já calculou agora no slide anterior, mas se você não calculou, vai calcular agora. Calcula, depois aplica, multiplica por um n e divide por 2. Calcule a soma de todos os números inteiros e positivos que são primos relativos, que são primos entre si, com 300 e menores que 300. Fatorou, aplicou a fórmula, formuleta na jogada, 300 multiplicado por aquilo que a gente já conhece, vou obter o phi de Euler. Beleza. Já tenho o phi de Euler, já tenho o n, agora é só aplicar a fórmula do somatório, da soma aí do phi de Euler. Soma de phi de Euler. O número n, que é 300, multiplicado pelo phi, que eu encontrei, 80, dividido por 2, que vai me resultar 12.000. 12.000 é a soma de todos aqueles divisores. Pessoal, com muita alegria, a gente encerra agora a playlist de números primos. Coisa boa, finalizamos aí esse conhecimento de extrema importância. O número primo cai bastante em concurso, principalmente militar, concursos militares adoram esse tipo de coisa. O que eu vou fazer? Eu vou deixar agora aqui embaixo, na descrição, uma listinha de exercícios, de questões para fixação e para desafio, questões um pouco mais complexas, questões desde simples até um pouco mais complexas. Resolva essa lista, tente resolver de verdade, você só aprende se você resolver. E no próximo vídeo, a gente vai trazer aí já na semana que vem, vou trazer a resolução de algumas questões que eu considero mais interessantes para a gente resolver aqui para vocês, tá bom? Não deixe de participar, de curtir, compartilhar, deixe um comentário aí no teu vídeo, nesse vídeo. Qualquer dúvida, mande no comentário do vídeo, mande no e-mail ou então mande no WhatsApp. Fique à vontade. Tamo junto. Vamos crescer junto aí nessa bagaça dessa matemática aí, tá joia? E acredite, é capaz de você se apaixonar por ela.
Tá bom? Grande abraço. A gente se vê. Até mais.